Líder de vendas, econômico e até tanque de guerra. Essas são características associadas ao ônibus Torino 2007. Mas o que esse ônibus fez para merecer este apelido? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Primeiro, temos que conhecer a história do Torino. Torino foi um modelo criado na década de 80 com o fundamento de democratizar os ônibus, digamos assim, de criar um ônibus que fosse barato, simples, de boa rodagem e que aguentasse o tranco, digamos assim, que aguentassem as ruas brasileiras. Teve 6 gerações antes do Torino que vamos falar, que é o 2007, sendo G3, G4, G5 e G6. São as gerações de 80, 85, 90, 99 até o Torino G7, que é o Torino 2007, que é um dos ônibus mais populares aqui do Brasil, da Marco Polo, que é a empresa gaúcha que estamos falando, o ônibus que vamos falar hoje, que é um dos ônibus mais vendidos da história, com 50... da história não, do Brasil, com 50 mil unidades vendidas só no Rio de Janeiro, na fábrica da Ciferal, que era da Ciferal e que a Marco Polo comprou. Só deixando claro que essas nomenclaturas não são oficiais da empresa Marco Polo, são apenas nomes dados a entusiastas para separar uma geração em outra, já que a Marco Polo meio que trata não como cada Torino um ônibus novo, e sim como um facelift. Claro, existe muita mudança entre o Torino G3 e o G7, por exemplo, só que oficialmente eles não tratam como ônibus completamente diferentes, como é o Gol G3 ou o Gol G4. Eles tratam como se fosse apenas uma mudança de legislação de motor, de cabine, essas coisas. Eles não tratam muito como mudanças radicais de modelo. O Torino G7 ou 2007 foi o modelo da Marco Polo para o Torino lançado em 2007 e que durou até 2015, inspirado no Gran Viale, que é um ônibus deles do setor BRT ou articulado. O Torino 2007 pegou bem aquela transição entre sem acesso para cadeirantes e com acesso para cadeirantes, tipo, meio que uma era entre o analógico e o digital, digamos assim. E o que principalmente fez ele ser vendido foi que ele durou bastante tempo no mercado, e até 2012 ele foi o líder de emplacamentos no Brasil nos ônibus. Ele também era um ônibus barato, por exemplo, o para-choque dianteiro dele é dividido em 3 partes. Isso pode fazer uma empresa pagar muito mais barato, porque se uma parte do para-choque quebra, tu não precisa trocar todo o para-choque, tu pode trocar só uma das partes, são 3, como você pode ver na imagem. Ele também é um ônibus com sinaleiras simples, pode ver que são redondas, a frente é meio quadradona assim, e ele pode se adaptar a vários chassis, como você pode ver em modelos como Scania, Volkswagen, Mercedes, até a Grale em alguns casos, mas a Grale eu nunca vi, e Volvo também, pode ver em Volvo, mas eu também não vi tanto em Volvo, pelo menos não na minha cidade. E também ele equilibrava entre tecnológico e bonito. Para a época ele era um ônibus bem bonito e tecnológico, comparado aos seus rivais, principalmente o Gran Via 2008 e o Svelto 2018. O Caio Apache VIP 1 e 2 ele era meio que pau a pau, assim, era disputado por causa que a Caio é muito grande em São Paulo. Mas o Marco Polo Torino conseguiu sair do sul e ir para as grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, conseguiu ir para Fortaleza também. Então é um orgulho gaúcho, assim, pelo menos para mim a Marco Polo é um orgulho gaúcho, assim como as outras, claro. A Comil também é um orgulho muito gaúcho e é o que leva o elemento do Torino 2007, que é fazer um ônibus bruto para aguentar as ruas do Brasil. Um outro tópico que eu acho relevante de trazer do porquê que o Torino 2007 foi tão popular no Brasil é que o sucessor dele não superou ele completamente. Tipo, o New Torino, lançado em 2014, 2013, foi um sucesso e muito tecnológico. Como você pode ver na imagem, ele tem LED, ele tem um interior mais belo, só que ele se demonstrou um ônibus um pouco frágil para as ruas do Brasil e é um ônibus muito caro também. E também pelo fato de que é meio impossível tu apagar o legado de um ônibus como o Torino 2007, que foi onipresente por anos, né, em muitas cidades do Brasil. Então eu acho que não foi bem muito fracasso do Torino 2014, e sim mais mérito do Torino 2007 ser um ônibus muito, muito bom.
Mas isso também prova como o Torino 2007 foi um ônibus bom. Tipo, o sucessor dele, de anos depois, não superou ele completamente. Claro, em tecnologia superou. Mas em conforto, em estar presentes em várias cidades, eu acho que não. Último tópico, o sucessor espiritual do Torino G7. A Marco Polo percebeu que o Torino 2014 tinha meio que errado, entre aspas, na proposta de ser um ônibus bom e barato. Então, como resposta, eles enviaram o Torino S, que alguns conhecem como Torino Soluzione, mas eu não sei exatamente se é o nome oficial ou não. Então eu vou usar Torino S. Ele foi lançado em 2017 com a mesma proposta do Torino 2007 e de todos os outros Torinos, ser um ônibus bom e barato. Ele conseguiu um pouco cumprir isso, só que o problema é que ele já chegou num mercado mais competitivo, onde as pessoas viam o Comil esvelto como um ônibus bom e barato, como eu disse antes, que a Comil tinha pego esse legado de ônibus tanque de guerra, mas ele cumpriu bem sua missão e voltou com os faróis de bolinha, que são marca clássica assim, do Torino 2007. Bom, esse foi meu vídeo, esses foram os tópicos que eu quis trazer do porquê que eu acho que o Torino 2007 foi um ônibus tão popular. Esse vídeo eu quero que vocês não levem como informação, eu quero que vocês levem mais como uma opinião pessoal, um achismo meu do porquê que o ônibus é especial. Especial, mas vocês entenderam por que o ônibus vendeu tanto. Eu tentei pesquisar em algumas coisas para não parecer um doente mental só inventando coisas da cabeça. Eu tentei fazer um vídeo um pouco sério, mas eu sei que sério não é bem a palavra adequada para o vídeo. Mas enfim, eu agradeço a atenção de quem assistiu aí. Se puder me ajudar compartilhando o vídeo, se inscrevendo, vai me alegrar muito. Eu tô tentando produzir mais vídeos assim. Tô tentando procurar mais tempo. Enfim, eu não sei o que falar, eu só agradeço a quem assistiu até o final. E fiquem bem, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Tchau.